Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo tutorial no canal. No vídeo de hoje, eu vou continuar com o nosso tutorial sobre minimapa. Eu vou mostrar para vocês como polir um pouco mais o nosso sistema e dar um visual mais profissional ao nosso minimapa. Para a gente começar, pessoal, vamos criar uma textura que vai ficar em volta do nosso minimapa. Ela vai servir como borda para o nosso sistema. Para a gente conseguir esse efeito aqui, pessoal, eu precisei criar uma textura circular para a gente usar como base. Eu criei no GIMP porque eu achei muito mais fácil, mas você pode procurar aí pela internet sem problema nenhum. Eu criei um círculo como uma primitiva. Essa textura aqui, pessoal, ela tem um diferencial que ela tem um tamanho aqui específico de 720 por 720, que é o que eu achei que combina muito bem com o nosso projeto. E a gente precisa ter uma transparência, então ela precisa ser um PNG com um canal alfa. Se você quiser criar no GIMP, assim como eu, é muito fácil. Basta clicar aqui em arquivo, vamos criar uma nova textura, seleciona a largura e a altura como 720, vem aqui em opções avançadas, onde tem aqui preencher como, estar como cor de fundo, coloca como transparência, clique em OK. Ele vai criar uma nova textura. Aqui, pessoal, basta você vir aqui na ferramenta de seleção. Seleciona como uma seleção elíptica. Vem aqui no meio da sua textura, botão esquerdo do mouse, arrasta. Ele vai criar aqui uma seleção. Ok, deixa eu trazer aqui para o ladinho. Vamos colocar aqui, ó. Eu fiz uma seleção aqui. Ok, não tem problema. Tá? Deixa eu apagar outra seleção. Pronto. Deixa eu pegar aqui de novo. Colocar para cá. Então a gente tem aqui uma seleção. Basta você vir aqui, pessoal, ó. Muda aqui o tamanho, ó, de 720 para 720. Então você tem uma seleção aqui do tamanho da nossa textura. E aqui, ó, você ajusta o posicionamento. 0 em X. E aí ele vai trazer aqui a nossa seleção por enquadramento em X da nossa textura. E aqui em Y, coloca 0 de novo. E prontinho, ó, nossa seleção fica certinha dentro da nossa textura. E aqui é um círculo. Agora você vem aqui, ó, na ferramenta de pintura, escolhe a cor branca e aperta o botão esquerdo do mouse para criar. Aí é só você vir aqui em arquivo e exportar. Salva aí numa pasta do seu projeto com o nome que for mais conveniente para você e prontinho. No meu caso aqui, pessoal, eu salvei com o nome de minimapa_base PNG. Então vem aqui no GIMP, clique em arquivo e exportar. Salva aí numa pasta dentro do seu computador. Eu salvei aqui na minha pasta de tutoriais minimapa. E agora a gente vai exportar isso aqui para dentro da Unity. Então eu vou minimizar aqui o meu GIMP, aqui o meu Unity, o nosso projetinho, ó. Botão esquerdo do mouse aqui, pega no seu minimapa. Eu coloquei aqui, ó, dentro do meu diretório de minimapa. Beleza, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar o GIMP, que eu não preciso mais dele. Deixa eu descartar. E aqui, pessoal, nós vamos configurar aqui a nossa textura para ela funcionar corretamente no nosso minimapa. Então aqui, ó, muda o tipo dela, ela entra como default. Passa ela para uma Sprite 2D em UI. Muda aqui, ó, Sprite Mode para Single. Você não precisa ter o 2D Sprite Package instalado, tá, pessoal? Mas se você quiser, é só clicar aqui e ele instala automaticamente. Do resto aqui a gente não vai mexer, vai ficar do jeito que está. Dá um Apply. E agora a gente já pode começar a modificar aqui o nosso sistema para funcionar com essa textura aqui de Minimap Base. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, não sei se você percebeu aqui no nosso projeto, eu posicionei a nossa câmera de minimapa sobre o nosso player. Porém, se a gente pegar aqui o nosso player e mover ele de posição, a nossa câmera de minimapa ela vai ficar aqui e ele vai criar uma certa distorção. Então, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu peguei aqui o nosso player, trazer para cá.
A gente vai dar um play. E olha só. Tá vendo aqui, ó, a nossa câmera de minimapa. A gente continua andando, mas a gente tem uma certa distorção. Ó, tá vendo? O nosso player não está centrado com a posição da nossa câmera. E isso é por causa do offset que a gente criou. Então, querendo ou não, o seu player aqui mantém a distância de offset da nossa câmera. Então aqui, pessoal, para a gente não ter esse tipo de problema, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o nosso player, que está na posição 000, a nossa câmera, que também está em 000, só que ela está acima. Pega aqui o seu minimapa, botão esquerdo do mouse, arrasta aqui para dentro do seu player, sem problema nenhum. Só que aqui a gente precisa fazer um pequeno ajuste na nossa script machine, porque eu não quero que o nosso minimapa ele fique totalmente dependente, né, do nosso player. Então agora se você olhar aqui, ó, ele está centrado direitinho, porém se você der um play, ele não vai ficar muito legal aqui, por quê? A gente não tem um pequeno atraso entre a posição da nossa câmera e o nosso player. Ou seja, a nossa câmera de minimapa ela é independente do nosso player. Por isso que a gente tem aquela sensação de movimento. Então o que você precisa fazer aqui? A gente precisa fazer com que o nosso minimapa saia do nosso player durante a gameplay. Isso aqui ajuda para a gente reposicionar o nosso player. Então, quer ver? Eu vou pegar aqui o nosso player. Vamos trazer ele para cá. Deixa eu subir ele aqui um pouquinho. Acho que é 1.7 a altura dele. Vou trazer ele para cá. Então, a gente tem essa visão aqui. E agora eu vou mudar o Y dele um pouquinho. Para ele olhar aqui para o nosso armazém. Arrasta ele um pouquinho para cá. Ah, ok, ó, perfeito. Prontinho. Agora vem aqui no seu minimapa, pessoal. Aqui no nosso Start Setup Cam. Dá um duplo clique aqui no nosso Script Graphic. Aumentar aqui com o Overview. A gente aqui no nosso Start, nós vamos tirar o nosso minimapa de dentro do nosso player. Então basta você vir aqui, ó, no OnStar. Deixa eu criar aqui mais um espaço, trazer o meu OnStar para cá. A gente vai usar um node de Transform setParent. Então, Transform setParent. E aqui a gente vai falar que a gente vai pegar o Transform do GameObject, né, da nossa câmera de minimapa. E o Parent aqui, pessoal, botão esquerdo do mouse, Null. Ele fica amarelinho, tá? Não tem problema, é assim mesmo. Ele simplesmente avisa aqui, ó, que o parent aqui não pode ser null, mas não tem problema, tá, gente? É isso mesmo. Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço. Ok. Vamos dar um play. O meu está em tela cheia aqui, mas aqui você já consegue perceber, ó, tá vendo que agora a nossa câmera tem aquele movimento que a gente criou. Deixa eu minimizar aqui a nossa tela em game. Aqui, ó, o nosso minimapa fora do nosso player. É exatamente esse o efeito que a gente quer. Então aqui tudo continua funcionando normalmente. A gente voltou ao que era. Isso aqui é legal porque se você precisar deslocar o seu player de um lugar para o outro, a sua câmera de minimapa acompanha perfeitamente. Feito isso, a gente já pode vir aqui para o nosso Canvas, onde a gente tem aqui o nosso UI Minimapa, que é exatamente onde a gente renderiza o nosso minimapa. E aqui, pessoal, a gente vai mudar esse GameObject um pouquinho. Se você preferir, quiser desligar esse GameObject só para você ter a referência e criar um novo, também não tem problema. Eu vou pegar aqui o meu Event System, eu vou subir ele um pouquinho, eu vou pegar aqui o meu minimapa. Tá? Eu vou usar aqui, pessoal, essa configuração como referência, que é a posição aqui do nosso GameObject. Eu vou desligar aqui, eu vou apagar, vou remover esses componentes, porque eu só quero o transforme aqui na posição.
Tá? Então deixa eu colocar aqui em 2D, pegar aqui o nosso canvas. Eu só quero essa posição aqui da nossa tela de interface. Então, vamos lá. Feito isso aqui, eu vou criar um outro GameObject aqui dentro. UI, Image. Eu vou chamar essa imagem de background. Ok. Background, pessoal, o que acontece? Ele precisa ter o tamanho praticamente do nosso minimapa que a gente criou aqui, que é o nosso render text da nossa câmera. Então aqui o nosso background, eu vou colocar ele um pouquinho maior. Eu vou configurar o tamanho dele como 264 por 264. Ou seja, gente, é um pouquinho maior do que a nossa textura de minimapa. Agora, pessoal, vem aqui, ó, pega a sua textura de minimap base, botão esquerdo do mouse, arrasta para cá, para a nossa fonte da nossa imagem. Eu vou pegar aqui, gente, eu vou mudar, eu vou colocar um azul. Vou colocar um tomzinho de azul. Para destacar um pouquinho. Ok, esse aqui é o fundo do nosso minimapa. Agora aqui, ó, de novo, ó, UI minimapa, botão direito do mouse, UI canvas imagem. Agora nós vamos criar outro arquivo de imagem que nós vamos chamar de map base. Mais uma vez, aqui dentro do map base você vai colocar a sua textura de minimapa. Prontinho. E aqui sim, pessoal, você coloca com o tamanho do nosso render texture, que é 256 por 256. Ok? E a gente cria essa borda aqui em volta do nosso minimapa. Se você quiser colocar aqui, por exemplo, uma imagem que tenha norte, sul, leste, oeste ou alguma outra moldura, isso tem muito em jogos de RPG, onde a moldura em volta do minimapa é alguma textura com ornamentos. E por fim, e aqui embaixo do nosso map base, a gente precisa criar o GameObject, que vai conter o nosso render minimap. Ok, então mais uma vez, botão direito do mouse, UI. Agora aqui a gente coloca um raw image, que nós vamos chamar de raw map, que é onde a gente vai colocar o nosso render texture, que é o nosso minimapa. E olha aqui que bacana, ó, já está aparecendo aqui o nosso minimapa perfeitamente. Aqui a gente só precisa fazer alguns pequenos ajustes, principalmente aqui na nossa escala. Deixa eu só conferir. Ok, aqui. Perfeito. Agora a gente vem aqui, ó, no nosso render mapa. Mas antes disso, tá, gente? A gente precisa colocar mais um componente aqui para fazer com que o nosso minimapa, deixa eu aumentar um pouquinho a escala dele aqui, ó, que ele fique centralizado certinho aqui com a nossa moldura. E para a gente fazer isso, pessoal, a gente vai usar um componente que chama Mask dentro do nosso canvas. Então, para isso, vem aqui, ó, Base Map, adiciona um componente, digita aí Mask, coloca aqui. E olha só, gente, ele vai começar a mascarar, né? Ele cria uma máscara e vai ajustando o nosso render text para a máscara, que é o nosso minimap base, ou seja, que é a nossa textura. Aí é só você vir aqui no seu raw map e aumentar a escala. Aumentar essa escala aqui um pouquinho, ó, até ela encaixar perfeitamente com o nosso minimapa. Bem legal, né, gente?
E aqui, como a gente acabou ampliando um pouco, se você observar aqui no seu minimapa, a hora que você der um play, você vai achar aqui que o seu player, né, o ID do seu player, ficou um pouquinho grande. Aí aqui a gente só precisa fazer um pequeno ajuste, para não ficar tão grande assim. E aí, a hora que você entrar aqui, ó, no seu armazém, eu não sei se vocês perceberam aqui, ó, tá vendo que agora a gente não tem mais aquele fundo escuro aqui, ó? E isso acontece, pessoal, exatamente porque a gente está usando uma máscara para compor aqui o nosso efeito de moldura. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, deixa eu só desligar aqui um pouquinho. Voltar aqui para o nosso projeto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou vir aqui no meu player, vou pegar aqui o meu mappoint e vou mudar aqui, ó, a escala, né, em x, de 1 para 0,6, não vai ficar tão pequeno, e em z para 0,6. Ó. Tá vendo que ele já diminuiu aqui, ficou um pouquinho melhor. E aquele fundo, tá, gente, que você vê aqui na nossa câmera quando a gente entra no armazém, a gente precisa fazer um pequeno ajuste no nosso Interactive Build, né, no nosso armazém. Deixa eu desligar aqui o externo, ligar o interno, onde a gente tem aqui o nosso minimapa. Deixa eu abrir a cena aqui, que eu acho que fica melhor. Deixa eu voltar aqui para o nosso armazém. Tá vendo aqui onde a gente criou a moldura que fica aquele chão azul, que é identificando a nossa estrutura, que é o nosso frame floor. Duplica esse Game Object aqui, tá, gente? Pode deixar como frame floor 1, não tem problema nenhum. Só que aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estender um pouquinho mais esse Game Object. Deixa eu pegar esse internal build aqui, deixa eu desligar. Prontinho, ó. Essa é a área interna do nosso armazém. Vem aqui, ó, frame floor. Nós vamos estender aqui, ó, esse Game Object. Aumentar um pouquinho. Ó, ok. Ó. A gente aumentou aqui. Deixa ele um pouquinho maior. Eu estou deixando bem grande, tá, gente? E agora é o seguinte, a gente vai posicionar ele um pouquinho abaixo do nosso floor normal. Vamos voltar aqui. Aqui eu estou em isso. Voltar aqui para a minha visão em perspectiva. Nós vamos colocar ele um pouquinho mais para baixo. Ele aqui está como 2,49. Vou colocar como 69. Ele fica um pouquinho abaixo aqui do nosso solo. Não tem problema. Pode ter, deixa eu ver, 59. Ele fica um pouco abaixo do solo. Tudo bem, pessoal, não tem problema. Porém, pessoal, vamos aproveitar aqui, ó, a gente tem esse nosso map area aqui, ó, essa nossa textura. Ctrl D, duplica ela. Vamos chamar ela de map area background, por exemplo. BG. E eu vou fazer ela um pouquinho mais escura. Então, vamos escurecer ela aqui um pouquinho mais. Para a gente poder diferenciar ela do nosso floor. Se você quiser, pode até deixar mais preto. Eu vou deixar esse azul bem escuro, tá, gente? Ok. Vem aqui no nosso floor 1. Arrasta o nosso material para cá. Deixa eu desligar o minimapa, por exemplo. Olha só como é que ficou. Ok. Beleza. Vamos pegar aqui o nosso internal build, vamos ligar. Pegar aqui o nosso interno, desligar, ligar o externo. E vamos testar, para ver como é que ficou aqui. Eu vou deixar aqui maximizado, tá? Não tem problema.
E agora sim, a gente vai entrar aqui no nosso Interactive Build. E olha só, eu só preciso aumentar aqui, tá vendo, gente? A gente cria um fundo para renderizar a nossa câmera. Ficou quase que perfeito ali, a gente só precisa ajustar agora as bordinhas, que precisa ficar um pouquinho maior. E é isso que a gente quer, ó. A gente consegue destacar, assim como a gente tinha antes. Legal, né, gente? Vamos fazer isso. Vamos pegar aqui o nosso Interactive Build interno, minimapa, Floor 1. Voltar aqui para a nossa cena. Vamos desligar isso e ligar esse aqui. Pegar aqui o nosso minimapa. Vamos aumentar um pouco aqui a escala. Colocar aqui, ó, 20 com 20. Pronto. Vamos desligar o nosso interno, ligar o nosso externo. E vamos testar novamente. Prontinho. Olha lá, gente. Olha que bacana. Agora sim a gente preencheu todo o nosso fundo aqui. Como tem que ser o nosso minimapa. E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez, quero agradecer a todos pela audiência, principalmente aos inscritos do canal. Muito obrigado. E se você curtiu o nosso conteúdo, dá um joinha, comente, compartilhe com os amigos. Dá essa moral aqui pra gente, ajudando a fortalecer o canal. E se você está chegando agora, aproveite, inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal ou acompanhar as nossas gameplay do nosso quadro de Vamos Jogar. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima. Fui!